Bem-vindo ao Momento Audiobook. Se você está pronto para explorar caminhos de crescimento pessoal, te convido a se inscrever no canal e dar aquele like. Juntos, vamos trilhar o caminho do autoconhecimento. Joe Vitale. O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz e mais ainda. O Ho'oponopono é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacionamento funcional com a divindade interior e aprender a pedir que, em cada momento, os nossos erros de pensamento, palavras, feitos ou ações sejam purificados. O processo diz essencialmente respeito à liberdade, à completa liberdade em relação ao passado. Morna Nalamaku Simeona, mestre principal de Ho'oponopono. Prefácio. Onde começa a paz? A querida Morna Nalamaku Simeona, criadora e primeira mestre principal do Ho'oponopono da identidade própria, tinha na sua mesa uma placa com os dizeres: "A paz começa comigo." Mesmo depois de morta, deitada na sua cama cercada pelo caos, ela transmitia uma quietude além de todo o entendimento. Muitos milagres estão acontecendo na minha vida. Mas por que estão acontecendo? Um dia eu fui sem teto. Hoje sou autor de best-sellers, celebridade da internet e multimilionário. O que aconteceu comigo que deu origem a todo esse sucesso? Sim, eu segui os meus sonhos. Sim, eu entrei em ação. Sim, eu fui persistente. Mas muitas pessoas não fizeram essas mesmas coisas e mesmo assim não alcançaram o sucesso? O que foi diferente no meu caso? Existem pelo menos 3 estágios na vida. No primeiro somos vítimas, no segundo passamos a criar a nossa própria vida e, finalmente, quando temos sorte, nós nos tornamos seguidores do divino. Neste último estágio, que discutirei mais adiante no livro, milagres impressionantes acontecem praticamente sem que nada tentemos. Então como você pode lidar com esse estado mais profundo que não tem uma vontade imensa de atingir a meta? É aqui que o método havaiano que você vai aprender no livro se revela bastante útil. Ele ajuda a limpar o inconsciente, que é onde reside o bloqueio. Ajuda a dissolver os programas ocultos que o impedem de alcançar os seus desejos, estejam eles relacionados com a saúde, a riqueza, a felicidade ou qualquer outra coisa. Tudo acontece dentro de você. Em resumo, o limite zero envolve o retorno ao estado zero, no qual nada existe mas tudo é possível. No estado zero, não existem pensamentos, palavras, ações, memórias, programas, convicções ou qualquer outra coisa. Existe apenas o nada. O propósito deste livro é ajudá-lo a experimentar o assombro e admiração de momento a momento. A partir desse estado, milagres acontecerão a você. Eles serão exclusivamente seus. E serão igualmente maravilhosos, mágicos e milagrosos. A minha experiência dessa viagem espiritual no poder além da compreensão foi quase indescritível. O meu sucesso está além dos meus sonhos mais extravagantes. Adquiri novas aptidões, e o meu nível de amor por mim mesmo e pelo mundo encontra-se em um nível de entendimento que as palavras frequentemente não conseguem descrever. Vivo em um estado de assombro quase constante. É importante que você entenda que este é o primeiro livro na história a revelar esse método de cura havaiano atualizado, que se chama Ho'oponopono da identidade própria. A aventura começa. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um stand na convenção anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando no stand comigo. Mark também é hipnoterapeuta. Ele tem o espírito aberto, é curioso, eloquente e perspicaz no que diz respeito à exploração da vida e de todos os seus mistérios. Frequentemente tínhamos conversas que duravam horas. Foi durante uma dessas conversas que Mark me surpreendeu ao perguntar: "Você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las?" A pergunta me fez parar. Eu ouvirá falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a uma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou um hospital cheio de criminosos com problemas mentais, mas nunca atendeu pessoalmente um único paciente. O que ele fez? Usou um sistema havaiano chamado Ho'oponopono. "Ho'o que?" perguntei. Pedi a Mark para repetir o termo umas 10 vezes. Eu nunca o escutara antes.
Mark não conhecia suficientemente bem a história, ou o processo, para poder me revelar muito mais do que isso. Admito que eu estava curioso, mas também confesso que estava cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana. Curar as pessoas sem vê-las? Sei. Mark contou-me então a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta na Califórnia durante 16 anos na tentativa de conhecer a mim mesmo, explicou Mark. Em uma das ocasiões em que estive lá, um amigo me deu um livreto branco impresso em azul do qual nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito de um terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos, li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevia o que o terapeuta efetivamente fazia, dizendo apenas que ele curava as pessoas com o seu método. Onde está esse artigo? Perguntei, porque fiquei interessado em lê-lo. Não consigo encontrá-lo, respondeu Mark, mas algo me disse que eu deveria falar com você a respeito dele. Eu sei que você não acredita em mim, mas estou tão fascinado quanto você. Também quero obter mais informações. Encontrei uma definição de Ho'oponopono. Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava, de modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte, em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos, ou erros, que podem causar o desequilíbrio e a doença. Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 2. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. 3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. 4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. 5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. 6. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Finalmente falei pela primeira vez com o Dr. Eulen em 21 de outubro de 2005. Pedi a ele que me contasse toda a história do seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou no Hawaii State Hospital durante 3 anos. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Psicólogos iam embora todos os meses. A equipe faltava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede, com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. A doutora Eulen me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes. Nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas deles. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo, e à medida que fazia isso, os pacientes começaram a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte: passados alguns meses, pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente, me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios. E os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia ir embora estavam sendo liberados. Além disso, prosseguiu ele, a equipe passou a gostar de ir trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos, porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada. Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de $1 milhão. O que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles, respondeu ele. Ah! Eu não estava entendendo.
O Dr. Eulen explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Em um sentido literal, o mundo inteiro é nossa criação. Uau! Isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra bem diferente. No entanto, a verdade é o seguinte: se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida, tudo que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma maneira experimentar é sua responsabilidade porque está na sua vida. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles e sim com você. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo. Eu sei que isso é difícil de entender, que dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia. A culpa é bem mais fácil do que total responsabilidade. Mas enquanto eu falava com o Dr. Eulen, comecei a compreender que a cura para ele no Ho'oponopono significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Eulen como ele curava a si mesmo. O que ele fez, exatamente? Quando examinou a ficha daqueles pacientes, eu apenas fiquei repetindo sem parar: sinto muito e eu te amo, explicou ele. Só isso. Só isso. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar. E à medida que se aprimora, você melhora o seu mundo. Enquanto o Dr. Eulen trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele, e pedia para que ela fosse liberada. Ele sempre confiava, e sempre funcionava. O Dr. Eulen perguntava a si mesmo: o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema? E como posso corrigir esse problema em mim? Aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o que é chamado de Ho'oponopono da identidade própria. Parece haver uma versão mais antiga do Ho'oponopono que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiam cortar os laços de um problema, este desaparece. Mas o Ho'oponopono da identidade própria não precisava de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Eu estava curioso e sabia que, com o tempo, iria entender melhor o que ele estava dizendo. De acordo com o que entendi o Dr. Eulen dizer, como não temos uma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado, tudo o que podemos fazer é nos resignar e confiar. Tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo. Só isso. Enquanto ele se purifica, o mesmo acontece com o mundo, porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida, o que o Dr. Eulen parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que é nossa responsabilidade corrigir tudo o que vivenciamos, a partir do nosso interior conectando-nos ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo eu te amo para o divino, o que poderia ser descrito como Deus, vida, o universo ou quaisquer outros termos para esse poder superior coletivo. Ufa! Essa foi uma conversa e tanto. O Dr. Eulen não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Eulen tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros. Fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Eulen pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava me dizendo, e seria muito fácil resistir a ele ou descartá-lo. Entretanto, o que estava me obcecando era a história de ele usar esse novo método para curar supostos casos irrecuperáveis, como o dos criminosos que sofriam de doenças mentais. A chocante verdade a respeito das intenções.
Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Eulen, eu estava ansioso para obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer a participar. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas certas compareciam ao seminário. Ele tinha certeza de que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior do que todos nós, mas que a todos nós, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados, a inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Eulen passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero, é onde temos limite zero. Não há memórias. Não existe identidade. Nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. Há um método de purificação que o Dr. Eulen usou mais, e ainda usa, que é o que usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente, sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. O Dr. Eulen afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo, e essa visão não apenas é incompleta como também incorreta. Benjamin Libet, o homem que realizou as experiências polêmicas e reveladoras, escreveu o seguinte no livro Mind Team: o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlada. Em outras palavras, o impulso de escolher este livro pode dar a impressão de ter tido origem na sua escolha consciente, mas na realidade o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse e depois a sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada. Algo como: este livro parece interessante. Acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com o livro, algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira, mas você não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito que o estava encorajando a agir. De acordo com Claston, nenhuma intenção jamais se origina na consciência, nenhum plano jamais é preparado ali. As intenções são premonições, símbolos que lampejam nos cantos da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer. Aparentemente, uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte: de onde veio o pensamento? Desde que escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Attractor Factor, e desde que falei a respeito dele no filme O Segredo, vir a compreender que as intenções não são de modo nenhum uma escolha minha foi um choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte: o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse a intenção? Na realidade, perguntei mais tarde ao Dr. Eulen, quem está no comando? Ele riu e disse que tinha adorado a pergunta. Confesso que eu ainda estava confuso a respeito das intenções. Perdi 36 quilos sendo mentalmente vigoroso e impondo a minha intenção de perder peso. Mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso? Foi uma inspiração ou uma memória? Escrevi para o Dr. Eulen e fiz essa pergunta. Ele respondeu, dizendo: nada existe no zero, ao acua, nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas, e essas memórias substituem o zero, você. O retorno ao zero, você, requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com o peso. Apenas 2 leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino, zero, e tudo o mais será acrescentado, inspiração, ponto. O zero é a residência de você e da divindade. De onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde e a paz. Dr. Eulen. Até onde pude depreender,
O Dr. Eulen estava olhando além das intenções e dirigindo-se à origem, o estado zero, onde não existe limite. A partir de lá experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la, perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso, que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida, era um programa. Ele se forma no inconsciente. A não ser que eu o purifique, ele permanecerá lá e continuará a efervescer. Na medida em que ele está sempre vindo à tona, tenho que permanecer consciente da minha escolha, comer ou não em excesso. Isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. Sem dúvida podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela, mas isso obviamente exige empenho e energia enormes. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito, mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto. Em vez disso, quando fazemos uma limpeza na memória, ela acaba desaparecendo. Depois, o desejo de comer em excesso não mais se manifestará. Somente a paz permanecerá. Em resumo, a intenção era mero farrapo quando comparada à inspiração. Enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa, continuei a lutar com o que existe. Assim que entreguei os pontos e cedi à inspiração, a vida se transformou. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava, e ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então, decidi continuar a investigar. Jantei com Rhonda Byrne, criadora e produtora do filme de sucesso O Segredo. Perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber. Você criou a ideia do filme, ou você recebeu a ideia? De fato, havia um trabalho a ser feito, e Rhonda o fez. Mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. O interessante é que depois de o filme já ter sido lançado havia vários meses e a agitação em torno dele estar atingindo proporções históricas, Rhonda enviou um e-mail para todos os que estrelaram o filme dizendo que este agora tinha uma vida própria. Em vez de declarar intenções, Rhonda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Um livro estava surgindo. Larry King estava fazendo um especial de 2 partes baseado nas ideias do filme. Uma versão em áudio estava sendo lançada. Continuações estavam a caminho. Quando agimos a partir do estado zero no qual não existe limite, não precisamos de intenções. Simplesmente recebemos e agimos. E milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. Rhonda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função dela, se estivermos conscientes do impulso. De acordo com Jeffrey Schwartz, no seu convincente livro The Mind and the Brain, a nossa vontade consciente, o poder de escolha, é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar esse impulso se quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio ou a livre vontade, ou, como Schwartz o descreve, a livre não-vontade. William James, o lendário psicólogo, sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa e antes de efetivamente a fazermos. Novamente, você pode dizer sim, ou não, ao impulso. É preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O que o Dr. Eulen estava me ensinando era que por meio da limpeza constante de todos os pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. Comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou ao hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos. Ao escolher não seguir esses impulsos causadores de dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória, não uma inspiração. Ele era proveniente de um programa, não do divino. Eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando. O que entendi que o Dr. Eulen estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa até que este se dissolvesse e tudo o que restasse seria divindade. Eu ainda não entendia bem tudo isso,
mas estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que me estava reservado a seguir. Tudo está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado. Tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estuprada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro? Não somos responsáveis por tudo isso, somos. Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Eulen. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas, por tudo. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Eulen assumiu uma responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação, ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles, e enquanto fazia, dizia em silêncio para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Eulen fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. O Dr. Eulen explicou, em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. Ho'a significa causa em havaiano e Ponopono quer dizer perfeição. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos, ou erros, dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença. Em resumo, Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas. Mas ele é feito inteiramente dentro de você. Esse processo novo e aprimorado foi criado por Morna, a amada Kauna que ensinou o seu método ao Dr. Eulen em novembro de 1982. O Dr. Eulen ouvirá falar em uma fazedora de milagres que dava palestras nos hospitais, universidades e até mesmo nas Nações Unidas. Ele a conheceu, viu-a curar a filha dele e abandonou tudo para estudar com ela e aprender o seu método de cura simplificado. O método interior autodirecionado de Morna fazia milagres, de acordo com o Dr. Eulen e outros. A sua prece de alguma maneira apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la. Mabel Katz, no seu pequeno livro The Easiest Way, diz o seguinte: Ho'oponopono é um processo de perdão, arrependimento e transformação. Todas as vezes que usamos qualquer uma das suas ferramentas, estamos assumindo 100% de responsabilidade pedindo perdão para nós mesmos. Descobrimos que tudo o que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas. Identidade própria por meio do Ho'oponopono. 1. A resolução de problemas é intrapessoal. 2. Somente você e eu estamos envolvidos. 3. Somente você está fisicamente presente. 4. Arrependimento ao eu. 5. Perdão a partir do eu. No Ho'oponopono tradicional, o membro graduado, treinado na dinâmica da resolução de problemas, é responsável por fazer com que todos tenham a oportunidade de dizer o que cada um encara como sendo o problema. Esta é sempre uma área de controvérsia no Ho'oponopono tradicional, porque cada participante enxerga o problema de um modo diferente. Devo admitir que gosto do processo novo e aprimorado, pois tudo acontece dentro da pessoa. Não precisamos de mais ninguém. Isso faz mais sentido para mim. Como sou aluno de professores com base junguiana, como a autora de best-sellers Debbie Ford, eu já entendia que o lugar para a mudança é dentro de nós e não no ambiente ou em qualquer outra pessoa. Junto com o processo atualizado do Ho'oponopono, tudo o que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando física, mental, emocionalmente ou de qualquer outro tipo. Depois que você discernir o problema, a sua responsabilidade é começar imediatamente a limpar, purificar, dizendo: sinto muito. Por favor, me perdoa. Quando pesquisei Morna,
encontrando até mesmo DVDs de entrevistas com ela, finalmente descobri a prece que ela dizia para curar as pessoas, quer estivesse pessoalmente com elas ou não. A liturgia que ela dizia era assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isto limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito. Eu não tinha bem certeza de como essa prece liberava a cura dentro de uma pessoa, mas eu conseguia perceber que ela se baseava no perdão. Aparentemente, morna, e agora o Dr. Eulen, sentia que ao pedir perdão limpávamos o caminho para que a cura se manifestasse. O que estava bloqueando nosso bem-estar nada mais era do que a falta de amor. O perdão abria a porta que permitia que ele voltasse a entrar. Achei tudo isso fascinante. Entretanto, eu não tinha certeza de como o Ho'oponopono poderia me ajudar a curar a mim mesmo, você ou os doentes mentais, mas continuei escutando. O Dr. Eulen prosseguiu então explicando que temos que assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, sem exceções, sem desculpas, sem brechas. Vocês conseguem imaginar se todos soubéssemos que somos 100% responsáveis? Perguntou ele. Fiz um trato comigo mesmo há 10 anos que eu me daria de presente um Sunday Hot Food, tão grande que eu ficaria enjoado, se eu conseguisse chegar ao fim do dia sem ter julgado ninguém. Nunca consegui fazer isso. Percebo que consigo me apanhar fazendo isso com mais frequência, mas nunca chego ao fim do dia sem fazer um julgamento. Bem, pelo menos agora eu sabia que ele era humano. Consegui me identificar com a confissão que ele fez. Por mais que eu tenha trabalhado em mim mesmo, ainda sou afetado por pessoas ou situações que eu gostaria que fossem diferentes. Sou bem mais capaz hoje em dia de tolerar quase todas as coisas que acontecem comigo na vida, mas também estou longe de ser completamente amoroso em todas as situações. Mas de que maneira posso explicar isso às pessoas, ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas? Perguntou o Dr. Eulen. Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? As pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo. Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples, sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoa. Ele prosseguiu explicando que, se somos um massoterapeuta ou quiroprático e alguém nos procura com dor nas costas, a pergunta a ser feita é: o que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como dor nas costas desta pessoa? Esta é uma maneira perturbadora de contemplar a vida. Ela provavelmente explica, em parte, como o Dr. Eulen foi capaz de curar todos aqueles criminosos que sofriam de doenças mentais. Ele não trabalhou neles, trabalhou em si mesmo. Eu te amo. Nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sob a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Absorvi a mensagem do Dr. Eulen o melhor que eu pude, mas havia muito mais coisas que eu queria e precisava aprender. Sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias simplesmente permitindo-me ficar aberto a elas. Enquanto eu estava sentando nesse meu primeiro evento, comecei a achar que a minha única função na vida era dizer eu te amo para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu a considerasse boa ou má. Quanto mais eu conseguisse dissolver os programas limitantes que eu via ou sentia, mais eu poderia alcançar o estado de limite zero e levar a paz para o planeta por meu intermédio. Mark teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário. Estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso.
O Dr. Euler enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido. Não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na nossa vida. Temos que entregar os pontos. Precisamos confiar. Admito que grande parte disso parecia sem sentido. Fiz o melhor que pude para praticar o que eu entendia. A coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo o tempo todo. Então foi o que fiz. Quando fui ao banheiro certa noite, senti o início de uma infecção urinária. Eu disse eu te amo para o divino enquanto sentia a infecção. Logo me esqueci dela e, de manhã, ela tinha desaparecido. Continuei a dizer mentalmente eu te amo repetidas vezes, independentemente do que estivesse acontecendo, fosse uma coisa boa, ruim ou diferente. Eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento, quer eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método do Dr. Euler. Fiquei repetindo em silêncio sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas. Nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós dois estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora quando isso aconteceu eu já conhecesse o método do Dr. Euler, achei difícil dizer eu te amo quando tudo o que eu queria dizer era eu quero te matar. Sempre que eu pensava no meu empregado, eu sentia raiva. Ainda assim, fiquei repetindo eu te amo, por favor, me perdoa e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém. Eu estava dizendo por dizer. Certamente não estava sentindo amor. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo, e foi então que o meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar eu te amo enquanto lidava com a situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente. Quando participei daquele primeiro seminário de Ho'oponopono oferecido pelo Dr. Euler, ele elogiou o meu livro The Attractor Factor. Ele me disse que, à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando o lerem. Em resumo, à medida que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. E os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? Perguntei. The Attractor Factor foi um best-seller e tivera numerosas edições, e estava agora sendo publicado em brochura. Eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. Aqueles livros não estão lá fora, explicou ele, uma vez mais me confundindo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão em você. Em resumo, não existe um lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece, motivo pelo qual estou escrevendo este com consentimento do Dr. Euler. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo.
O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência de momento a momento é de uma constante e incessante resistência à vida, começou ele. Essa resistência nos mantém em um constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria, e da liberdade, da inspiração e, acima de tudo, do próprio Divino Criador. Em poucas palavras, somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo, não resistais. Não temos consciência de outro preceito, a paz começa comigo. A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento espiritual, mental, físico, financeiro e material, acrescentou o Dr. Eulen. Ao contrário de Shakespeare, não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência em vez de fluxo. Para cada partícula de consciência que experimentamos, pelo menos 1 milhão se refreia inconscientemente, e essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação. Muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. No livro Clearing, Jim Passifin Derevin explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas. Não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos. Era sem dúvida uma ideia que expandia a mente. Se a física estiver certa no que afirma, ou seja, que tudo o que percebemos como sólido é formado apenas por energia, então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. Depois de alguns minutos de silêncio, o Dr. Eulen pronunciou mais palavras de sabedoria. Aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações, exerce um impacto imediato e absoluto em tudo o que existe, dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal e animal, disse ele. Quando uma memória é convertida em zero pela divindade em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes, em todas elas. Ele fez uma pausa antes de prosseguir assim, Joseph, o que acontece na sua alma de momento a momento acontece em todas as almas no mesmo momento. É maravilhoso perceber isso. Mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma, e na alma de todas as pessoas, por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade. Como responder a isso? Tudo o que consegui pensar foi, eu te amo. Se você gostou do conteúdo aqui compartilhado e gostaria de ler o livro completo, prestigie o autor comprando livro físico.